Olá, minha amiga, olá, meu amigo, paz e graça no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Matusalém Especialista e hoje eu vou trazer detalhes importantíssimos sobre o rei Josafá. Portanto, pegue o papel e a caneta e se aproxime, chegue bem pertinho para fazer todas as anotações possíveis. Mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o like, curtir os meus vídeos e ativar o sininho para receber novas notificações. Então, o primeiro detalhe que eu quero deixar para vocês é o seguinte. A história de Josafá está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. É o primeiro detalhe. O segundo detalhe é o seguinte. O nome Josafá significa Jeová julgou ou julgamento de Jeová. Outro detalhe importante é o seguinte. Josafá foi o quarto rei de Judá. Josafá foi o quarto rei de Judá. Vamos então, pessoal, falar aqui vários detalhes sobre a vida de Josafá para você equilibrar ou formalizar a introdução. A introdução, tá bom? Então, Josafá era filho do rei Asa. Isso está na Bíblia. Josafá era filho do rei Asa. A Bíblia também diz que o nome da mãe de Josafá se chamava Azuba. Então, Josafá era filho de Azuba, tá bom? Uma grande levita, como a história fala. E Josafá teve 7 filhos, ou seja, Josafá gerou 7 filhos. A Bíblia não fala o nome dos 7 filhos de Josafá. A Bíblia não fala. Mas a história fala o nome dos 7 filhos de Josafá. É claro que eu não vou colocar o nome dos 7 filhos aqui no vídeo, porque vai ficar muito grande o vídeo, tá bom? Mas em meus livros eu deixo o nome dos 7 filhos de Josafá. Outro detalhe, pessoal. Josafá era casado, lógico, mas a Bíblia Sagrada não fala o nome da mulher de Josafá. A Bíblia não fala o nome da mulher de Josafá. Mas a história, estas bíblicas, baseadas nos midrashes, fala que Josafá tinha 2 mulheres, 2 esposas. Josafá tinha 2 esposas e 7 filhos. Quais são os nomes das 2 esposas de Josafá? Então, pessoal, o nome da primeira esposa de Josafá, Zíbia. O nome da segunda esposa eu vou deixar em meus livros, tá bom? Porque eu sei que você é estudioso, é estudiosa, quer se aprofundar, e aí você vai adquirir os meus livros para você também adquirir esse conhecimento profundo, esse conhecimento que ninguém tem no Brasil. Ninguém tem. Pronto. Você vai adquirir os 3 livros que eu elaborei, porque agora já estou elaborando o 4º livro. No final do vídeo, eu vou falar sobre os 4 livros. É claro que você já tem a caneta e o rascunho, né? Caneta e papel. Está fazendo todas as anotações, é claro. Entendeu? Se você ainda não fez as anotações, volte o vídeo do começo e faça as anotações. Para você montar ou elaborar um sermão de primeiro mundo. Outro detalhe que eu deixo para vocês é o seguinte. O rei Josafá começou a reinar com 35 anos. E reinou 25 anos. Portanto, ele morreu com 60 anos de idade. Aí vai surgir uma pergunta gigante. Onde Josafá morreu? A Bíblia não fala. Mas em meus livros eu vou deixar esses detalhes para você. Exatamente para o vídeo aqui não ficar muito grande. E então, pessoal, a história vai dizer que 3 nações vieram pelejar ou lutar contra Josafá. 3 nações. Os amonitas, edomitas e moabitas. E essas nações estavam
unidas com outras nações, chamadas de árabes, e a tradução latina chama de gregos. Isso significa que Josafá lutaria com 10 nações coligadas, 10 tribos, 10 povos. Então, assim, eram várias nações. 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas vinham lutar contra Josafá. E aí vai surgir outra pergunta gigantesca. Quantos soldados Josafá tinha para lutar contra 2 milhões? Você sabe? Não sabe. Então, pessoal, a Bíblia também não diz. Mas a história fala quantos mil soldados Josafá tinha. E também a história fala que eram 2 milhões de soldados que vinham lutar contra o exército de Josafá. Entendeu? Então, você tem que fazer uma pesquisa profunda para saber qual era o tamanho do exército de Josafá. Se você não encontrar no Google, no Facebook, no YouTube, nos livros, nos dicionários, então você compre os meus livros, que em meus livros eu falo qual que era o tamanho ou o número dos soldados que Josafá tinha. Eu vou deixar em meus livros. Então, pessoal, Josafá, obviamente, ficou com medo, porque o número de soldados de Josafá era menor, né? E então Josafá temeu. Josafá ficou com medo, entendeu? E ele começou a clamar a Deus. Josafá começou a clamar a Deus. E Deus ouviu a Josafá. E por que que Deus ouviu Josafá? Você vai explicar para a sua plateia, para os ouvintes, que Josafá fez 22 coisas boas. Pessoal, olha que pérola. Josafá fez 22 coisas boas. Não vai dar para falar quais foram as 22 coisas boas que Josafá fez. Mas em meus livros eu deixo, tá bom? Josafá também fez 4 coisas erradas. 4 coisas erradas Josafá fez, entendeu? Em meus livros também eu vou deixar quais foram as 4 coisas erradas que Josafá fez. Mas assim, pessoal, quando Josafá orou, Deus ouviu a Josafá. Porque Josafá fez uma oração de 30 minutos. E nessa oração de 30 minutos, Josafá expressou 16 frases de grandes proporções. Eu vou repetir para você. Josafá fez uma oração de 30 minutos. Na oração de Josafá, tinha 16 expressões de grandes proporções. Anotou? A oração de Josafá foi dividida em 3 categorias. A oração de Josafá foi dividida em 3 categorias. Anota tudo. Anota. A primeira categoria da oração de Josafá foi para exaltar o nome do Senhor. Então, Josafá dividiu a oração em 3 categorias. A primeira parte foi para exaltar o nome de Deus. A segunda parte da oração foi se queixando do inimigo. Então, Josafá passou toda a história dos inimigos para Deus, a capivara, né? Josafá contou a maldade desse povo a Deus. Foi a segunda parte da oração. E a terceira parte da oração foi de humilhação. Quando Josafá, pessoal, fez a oração de 30 minutos, dividida em 3 partes, no meio do arraial, no meio da cidade de Jerusalém, apareceu um profeta de Deus. Apareceu um profeta, e o nome do profeta era Jaaziel. Jaaziel. Pessoal, esse Jaaziel era um levita. Esse Jaaziel era um levita. E ele era um grande profeta. Estava no meio, buscando a face do Senhor, quando o Espírito de Deus veio sobre ele, sobre Jaaziel. Entendeu? Esse Jaaziel, segundo a história, era um discípulo do
profeta Elias. Exatamente, pessoal. Porque o rei Josafá era contemporâneo de Acabe, de Jezabel, de Elias, de Eliseu, entendeu? E no meio desse povo todo estava Jaaziel. Então, segundo a história, esse Jaaziel era um aluno do profeta Elias. Muitas pessoas dizem, pessoal, que esse Jaaziel era irmão de Eliseu. Outros dizem que esse Jaaziel era irmão do homem do machado. Você lembra daquele homem do machado que derrubou o machado no Rio Jordão e Eliseu fez flutuar o machado? Então, esse Jaaziel era irmão do homem do machado. Então, a Bíblia não fala quem era Jaaziel. A Bíblia não fala. Mas a história fala que Jaaziel era irmão de Eliseu, ou provavelmente irmão do homem do machado lá, que derrubou o machado no rio. De qualquer forma, esse Jaaziel era discípulo de Elias. Entendeu? Elias trabalhava no norte, combatendo contra Jezabel, contra Acabe, não é verdade? E lá no sul de Judá, quem estava trabalhando era esse Jaaziel. Esse Jaaziel, eu já falei, era um levita. Era tipo de um sacerdote, entendeu? E Elias também era sacerdote. Todo mundo sabe que Elias era sacerdote. E esse Jaaziel era levita, né? E, segundo a história, esse Jaaziel tocava vários tipos de instrumentos. E esse Jaaziel era um instrumentista de primeira categoria. Tanto é que quando ele profetizou, o rei Josafá acreditou. Quando ele profetizou dizendo, amanhã sai-lhe ao encontro, o rei Josafá acreditou em Jaaziel. Aí eu faço uma pergunta para você. Por que o rei Josafá acreditou em Jaaziel? Por quê? Porque, pessoal, o rei Josafá já conhecia o caráter de... Provavelmente Elias já tinha falado sobre Jaaziel. Esse Jaaziel era um grande profeta, era um grande músico lá de Israel. E quando esse Jaaziel tomou a palavra, nesta peleja não tereis de pelejar, amanhã sai-lhe ao encontro, porque o Senhor entregará os inimigos em vossas mãos. Nesta peleja não tereis de pelejar. Ficade em pé e vede o livramento do Senhor. Meu amigo, imagina aí, Josafá acreditando nesse Jaaziel. Então, o currículo desse Jaaziel era poderoso. Esse Jaaziel era um dos maiores profetas da antiguidade. Entendeu? Aqui eu não vou falar quem era o pai de Jaaziel, nem a mãe de Jaaziel. Não vou falar. Mas lá nos meus livros, eu vou deixar tudo e muito mais sobre Jaaziel. Entendeu? Para você comprar o livro e você ter respaldos bíblicos e extras bíblicos. Lógico. Entendeu? Então, pessoal, faça aí essas anotações, tá bom? Mas eu quero antecipar, pessoal, que tudo isso que eu estou falando aqui é a introdução. É somente a introdução. Porque a mensagem está aqui embaixo, no meu rascunho, tá bom? Em meus livros eu deixo uma mensagem poderosa, falando sobre os 7 passos para a vitória de Josafá. Os 7 passos para a vitória de Josafá. E o primeiro detalhe que você vai colocar nos tópicos da sua mensagem é o seguinte. Josafá era um homem de Deus. Josafá foi um rei espetacular. Porque a Bíblia diz que ele foi um dos melhores reis de Israel. Josafá. Tanto é assim, pessoal, que a Bíblia chama o rei Josafá de um rei bom. Um rei bom. Esse título de rei bom não é para todos os reis de Israel. É para alguns. Entendeu? Então, se você estudar a história, somente 3 reis de Israel receberam o título de bom. E um desses reis foi Josafá. Ele recebeu o título de bom. De bom. A palavra bom quer dizer especial. Não é verdade? Então, meu amigo,
o diabo tinha muita raiva de Josafá. Porque o rei Josafá, ele fez várias renovações políticas e religiosas. Ele acabou com a cultura e com a adoração do deus Baal. O diabo tinha uma raiva extrema contra o rei Josafá. Foi por isso que o diabo incentivou 3 nações para vir contra Josafá, com aproximadamente 2 milhões de pessoas para combater contra Josafá, porque o diabo estava com raiva. Porque Josafá estava combatendo contra Jezabel, contra Acabe, contra a adoração a Baal, fez renovações políticas, renovações religiosas, acabou com a adoração para os deuses, entendeu? Então, o diabo estava bravo, irado contra Josafá. E aí, o diabo trouxe 3 nações para lutar contra Josafá. Você vai passar, você vai explicar isto para a sua plateia. Você vai dizer o seguinte, pessoal, quando você está fazendo a obra de Deus, o diabo fica irritado. Tá bom? O diabo fica irritado. Esta é uma das primeiras pérolas para o sermão. Entendeu? O segundo detalhe, pessoal, é o seguinte. Quando essas 3 nações se levantaram contra Josafá, vieram alguns mensageiros para falar para Josafá. Olha, Josafá, fica vigilante, porque 3 nações estão vindo contra você. Então, pessoal, preste atenção. Esse detalhe é muito importante sobre os mensageiros, porque a Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma antes de revelar os seus profetas. E Josafá era um grande rei, era o pastor, não é verdade? Era quem dominava a nação de Judá, de Jerusalém. Então, Deus fez questão de usar alguns mensageiros para alertar a Josafá. Então, você vai explicar para os ouvintes, para a plateia, que sempre Deus está avisando através da palavra, através do profeta, através de uma revelação, através de um sonho, entendeu? Então, essa mensagem já é uma profecia de Deus dizendo, olha, se prepara, povo, porque o diabo está furioso. Se prepara, porque tem muita gente vindo contra você. Mas Deus está usando mensageiros. E você que vai pregar a palavra é o mensageiro, que vai passar essa ideia para a igreja, dizendo que o diabo está furioso e que o inimigo está levantando nações contra Josafá, contra os crentes, tá bom? Olha aí, pessoal, este é o segundo detalhe, tá bom? Então, você vai explicar, olha, o diabo está furioso, mas Deus está usando mensageiros para avisar. E, além de tudo, o diabo está vindo com 3 nações, com 2 milhões de pessoas aproximadamente, porque ele está vindo para matar, roubar e destruir. Não é tempo de brincar. Não é tempo de brincadeira. Então, meu amigo, você vai passar para a igreja os 7 tópicos. Só que a Bíblia Sagrada diz que Josafá tomou a 4ª atitude. A 4ª atitude. Qual foi a 4ª atitude? Ele se colocou de pé. Leia a Bíblia, que fala que Josafá, ele se colocou de pé diante do povo. Entendeu? Porque não adianta, meu amigo, você ficar o tempo todo caído, entendeu? Você tem que se levantar. Você tem que assumir a sua postura. Você que é pastor, é pastora, é líder de igreja, é líder de família, é líder de células. Você tem que entender que você tem que tomar a sua postura, entendeu? Eles falaram para Josafá que 3 nações estavam vindo. Josafá era humano. Josafá ficou com medo. Leia a Bíblia, 2 Crônicas 20. Josafá ficou com medo. 2 milhões de pessoas. Entendeu? Josafá estava morrendo de medo. Mas Josafá se colocou de pé. No meio da multidão. Meu amigo, assuma a sua postura. Você que é pregador, tem que passar essa ideia para os ouvintes, para a plateia, para a igreja. Mas o que Josafá fez? Ele se colocou de pé. E outro detalhe que dá para você analisar na história. Josafá se colocou de pé diante do pátio novo. Entendeu? Diante do pátio novo. Então, Josafá escolheu um lugar que ele tinha inaugurado para Deus.
Ele fez um pátio novo. E foi naquele pátio novo que ele buscou a Deus, ele adorou a Deus. Porque você tem que mostrar o que você fez para Deus. Ó Deus, para o Senhor, Deus. Porque tem muita gente contando vantagens na vida dos outros. Não é verdade? Mas você tem que ter o teu pátio novo. Leia a história. Leia a história. Josafá se colocou de pé diante do pátio novo que ele construiu. Ele tinha que apresentar obras. Não adianta você ficar de pé sem obras, meu irmão. Você vai pregar isso para a igreja, pelo presença de Deus. Mas aqui, pessoal, tem muitos detalhes. Tem muitos detalhes aqui, porque são 7 tópicos que eu vou deixar, entendeu? Só que não dá mais para falar nesse vídeo. Portanto, adquira os livros para você adquirir o restante da mensagem. Os 7 tópicos. Meu irmão, é uma mensagem poderosa, é uma mensagem grandiosa, porque vai falar que quando o profeta Jaaziel se levantou no meio do povo e profetizou, entendeu? O rei Josafá caiu de joelhos diante de Deus. Porque em algumas igrejas já é proibido profetizar. Entendeu? Quando o pregador está orando, profetizando, se o profeta se levantar, ele manda calar a boca. Imediatamente. Então, em muitas igrejas não tem mais profecias. Não tem mais profecias. É só palavra, 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 e blá, 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 blá. E quando o profeta é usado por Deus para trazer uma revelação, o pastor da igreja manda se calar. Por isso que as igrejas estão frias, a ponto de Deus vomitar da boca. Entendeu? Porque os profetas estão sendo excluídos das igrejas. E no tempo antigo tinha os profetas, como Elias, como esse Jaaziel, que era discípulo de Elias. Entendeu? Então, Josafá se prostrou para adorar a Deus diante de uma profecia tão poderosa, meu irmão. Tem que haver profecias no meio do povo. Outro detalhe que eu passo para vocês continuar na pregação, é o seguinte. Josafá adorou antes da vitória. Entendeu? Porque tem pessoas que só adoram depois da bênção. Tem pessoas que só agradecem a Deus depois da bênção, depois da vitória, depois da guerra. Josafá não. Josafá, ele adorou antes da guerra. Observe a Bíblia, que Josafá se prostrou para adorar e depois mandou trazer os levitas, os sacerdotes, e disse, louvai ao Senhor com voz muito alta. E muitos perguntavam, por que adorar a Deus? Se o inimigo está vindo aí. Mas Josafá dizia, pessoal, eu creio para ver. Olha que legal, pessoal. Eu creio para ver. Porque muitos precisam ver para crer. Josafá adorava antes. Josafá cria, acreditava antecipadamente, prematuramente. Entendeu? Isso é muito legal. Porque tem muita gente aí nas igrejas que querem louvar a Deus depois que o dinheiro chega, depois que o carro chega, depois que a saúde chega, depois que o sucesso chega. Você tem que parar com isso agora. O segredo é adorar antes, é adorar na prova, é adorar na luta. Foi isso que Josafá fez. Ele adorou antes, ele cantou antes. E aí Deus falou, Josafá, vai com o povo, o teu exército, vai com os cantores, vai com os levitas, saia de Jerusalém para o deserto, na ladeira de Zim. Pessoal, a ladeira de Zim. Por quê? Porque a coisa acontece na ladeira de Zim. Você já estudou sobre a ladeira de Zim? Ah, não estudou? Você sabe a altura dessa ladeira? E o povo tinha que subir com a Arca da Aliança lá na ladeira de Zim. Meu irmão, a ladeira de Zim é uma ladeira muito importante. Era uma ladeira alta, era um monte. E o povo tinha que subir a ladeira com a Arca da Aliança. E o povo tinha que subir a ladeira cantando para receber a vitória no vale. Entendeu? Você quer vitória? Passa isso para a igreja. Você quer vitória? Quer bênção? Então suba a ladeira, cantando, louvando, adorando. Vamos ver. Outro detalhe, pessoal. Josafá não recebeu a bênção
em Jerusalém. Porque tem muita gente querendo a bênção dentro de casa. Não é assim não. Deus falou, Josafá, tu quer vitória? Quero. Tu quer bênção? Quero. Então saia da cidade. Vai procurar o que fazer. Entendeu? Vai batalhar fora. Por vários motivos, né, meu irmão? Por vários motivos. Porque se você ficar parado o tempo todo, nada vai acontecer. Porque a palavra oração é sinônimo de ação. Entendeu? Então, se você quer ser bênção, quer ser vitorioso, coloque a mão no arado agora. Saia da cadeira, saia do banco, saia da casa, vai para a batalha. Entendeu? Pegue seu instrumento de guerra e vai para a peleja, vai para a ladeira. Vai para a ladeira, vai subir a ladeira, vai subir o monte. Josafá tinha que subir a ladeira de Zim. Por que subir na ladeira de Zim? Para exercitar teu corpo, para andar, para movimentar. Para mostrar que você é crente. Que não foge da batalha, que não foge da peleja, entendeu? Outro detalhe. Josafá subiu a ladeira porque lá de cima da montanha ele veria, né, ou observaria a batalha dos inimigos. Entendeu? Então, Josafá tinha que ver de camarote. Não entendeu ainda? Não pegou a pérola? Não pegou a visão ainda? Então, pelo amor de Deus, deixa eu explicar de novo, para você dar um glória, um aleluia, seja lá o que você quiser fazer, mas faça alguma coisa para adorar a Deus. Porque Josafá subiu cantando a ladeira de Zim. Por que subir a ladeira? Porque Deus queria colocar Josafá em cima da montanha. Lá de cima da montanha, no camarote. Né? Josafá veria os inimigos caídos lá no vale. Lá no vale. É por isso que chama Vale de Josafá. Que é chamado de Amargedon. Você sabia que o Amargedon é chamado de Vale de Josafá? Você já leu isso na Bíblia? O Vale de Josafá? Lá no livro de Joel, fala sobre o Vale de Josafá. Entendeu? Porque Josafá estava de camarote, com as mãos estendidas, e abençoando a nação de Israel. Entendeu? E aí Deus falou, como Josafá é bênção, é vitorioso, eu vou chamar esse vale de Josafá, que é o Vale de Amargedon, que vai acontecer o grande Amargedon, né? A grande guerra mundial que está vindo aí, não é verdade, pessoal? Está vindo aí a grande guerra mundial. Vai acontecer no Vale de Josafá. Todo mundo sabe, o Amargedon. Então, pessoal, por quê? Porque Josafá estava de camarote lá e viu a guerra lá. E esse Vale de Josafá significa Vale do Julgamento. Porque o nome Josafá significa Jeová julga. Josafá significa Jeová julga. Por isso aquele vale se chama Vale de Josafá. Ou seja, vale em que Deus julgará as nações para entrar no reino milenar no final da guerra do Armagedon, né? Da grande tribulação. Tá bom? Isso aqui é escatologia. Eu vou deixar para outra hora. Tá? Você que gosta de escatologia, meu irmão, tem que comprar meus materiais, porque é bom. Eu estou falando, pessoal, desses 3 livros. Olha aqui. O livro do Gênesis, né, a revelação completa de Gênesis, foi o primeiro livro que eu lancei. Ele contém 715 páginas. É um dos melhores livros do Brasil para doutores e doutorados em teologia. Não tem livro no Brasil igual a este. Não tem. Porque aqui eu trago pérolas sobre pérolas. Em hebraico, aramaico, grego, latim, sumeriano, midrashiano. Entendeu? Detalhes importantíssimos. Foi o primeiro livro que eu lancei, com 715 páginas. Tá bom? Aí depois eu lancei o segundo livro, que é o livro dos sermões e as pérolas do conhecimento. Pessoal, com 720 páginas. É muito forte para pregadores e pregadoras. Então adquire o segundo livro. E o terceiro livro é o livro ministerial A Olaria de Obreiros. Meu amigo, este terceiro livro é extremamente minucioso. Porque eu vou trabalhar com todas as áreas da hierarquia ministerial e eclesiástica. Entendeu? Então, esse terceiro livro aqui é para obreiros que querem se formar, ou para pastores que querem formar obreiros. Entendeu? Esse terceiro livro aqui, ele tem 514 páginas. 514. De puro conhecimento na área ministerial e eclesiástica. E apresenta detalhes sobre membros, sobre porteiros, obreiros, diáconos, diaconisas, presbíteros, entendeu?
anciões, bispos, apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores, missionários, missionárias, pastoras, entendeu? Então, esse livro aqui, para a formação de obreiro ou de obreiros, não tem livro igual no Brasil. Eu garanto para você. Então, são 3 livros maravilhosos que eu elaborei. E agora, pessoal, agora, em 2022, preste atenção, 2022, eu estou elaborando o 4º livro, que é o livro de ouro. Meu amigo, eu estou o livro de ouro do pregador absoluto. Esse 4º livro, ele vem como uma água divisora. Entendeu? Para você formalizar sermões, palestras, mensagens, esboços, e etc, e etc, e etc, etc. Você vai amar esses materiais, tá bom? Portanto, eu vou terminar esse vídeo dizendo o seguinte. Aqui na descrição tem o número do meu celular. Para você mandar uma mensagem de WhatsApp para adquirir esses 3 livros na promoção, tá bom? O 4º livro está saindo no meio desse ano, 2022, tá bom? Então adquire os 3 e já se prepare para o 4º livro, tá bom? Então, agora no meu canal, deixa o like aí, deixa na descrição uma mensagem. Eu quero acrescentar que a mensagem aqui no meu rascunho é bem maior. Claro, aqui não dá para colocar tudo, não é verdade? Mas em meus livros tem dezenas ou centenas de detalhes sobre Josafá, sobre os reis de Israel, sobre tudo, meu amigo. Estão em meus livros. Adquira imediatamente. Inclusive, eu vou estar esperando agora a sua ligação, tá bom? Que Deus abençoe no nome de Yeshua HaMashiach. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém Especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 629-9408-0257. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O 2º livro do pastor Matusalém Especialista já foi publicado e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos, que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento.
Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.